Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, eu sou o pastor Rômulo e esse é o plano, esse é o projeto, o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Nós estamos no livro do profeta Isaías, também conhecido como o profeta messiânico, cujo nome significa, um dos significados é Deus é salvação. Leitura de hoje, capítulo 60, 61, 62. Vamos à leitura? Jerusalém é restituída à sua glória. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá subindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor, o resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor dos teus olhos, e vê, todos eles já se ajuntaram, e vêm a ti, teus filhos virão de longe, as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sebá. Ouro, incenso, trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar, se congregarão para ti. Os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e o primeiro os navios de Tarsis, para trazer os teus filhos de longe, e a tua prata e o teu ouro, como eles na santificação do nome do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E os teus filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no seu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzindo-os com ela os seus reis. Quando ele fala que as portas ficarão abertas e não se fecharão, porque como que era a cultura da época aqui? É sempre bom a gente, dar uma pincelada, ter um entendimento um pouco melhor acerca disso. Pela manhã, um determinado horário, os grandes portões e as portas das cidades, elas eram abertas. E ao findar do dia, em um determinado horário, ela era fechada. Para quê? Para proteger as cidades ali. E ali tinham as torres, torre de vigia, os atalaias, devidamente posicionados e atentos, para poder estar sempre vigilando, em vigilância, e acompanhando a movimentação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essa palavra, ela tem um sentido também apontando para a nossa grande vitória, para a grande nossa conquista, onde fala que no céu, na Nova Jerusalém Celestial, não haverá nem pranto, nem choro, nem tristeza, nem dor. Ali não haverá morte, não haverá choro. Então, ele está liberando essa palavra, lembrando que era uma palavra de restauração após longos 70 anos, longas 7 décadas. Entende? Então, quando ele diz que os portões iam, as tuas portas estarão abertas continuamente, nem de dia e nem de noite se fecharão. Era por conta desse contexto, desse cenário, dessa cultura histórica e dessa tradição que eles realizavam naquela época, tá bom? Mais ou menos assim, por exemplo, quando você vai, hoje, com toda a tecnologia e avanço, entrar num país, você tem que tirar o passaporte, dependendo do país, carimbar o visto de estudante, visto de turismo, visto a trabalho. Então você tem que fazer toda aquela burocracia para você poder entrar no país. Era mais ou menos assim, só que naquela os portões eram fechados. Porta fechada, como é que você vai entrar? Arqueiro, flecheiro, tudo ali pronto
nos muros, nas torres de vigia. Então, quando a pessoa se aproximava, só tinha um determinado momento que podia entrar e um determinado momento para poder sair. Senão tinha que pernoitar na cidade, esperar abrir pela manhã para poder sair dela, tá bom? Pontuando isso para você entender um pouco melhor. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o bucho, conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário. E glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de desprezo e do aborrecimento que foste votada, e do modo que ninguém passava por ti, te porei uma excelência e perpétuo um gozo de geração em geração. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás dos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o possante de Jacó, porque cobre trarei, ouro e por ferro, e trarei prata por madeira, bronze e por pedras de ferro, e farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como o teu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus e a tua glória. Está entendendo agora aqui? Você vê como é num sentido também escatológico, futuro? Nunca mais se porá o sol, nem a lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Lembra que eu falei que o Apocalipse diz que não haverá pranto, nem choro, nem tristeza e nem dor? Para todos os teus povos serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos para mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo será um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Capítulo 61. Esse capítulo é maravilhoso. Redobre a atenção aí, ó. A salvação é proclamada. Olha, essa palavra aqui, ela está apontando para as mesmas palavras que depois Jesus vai pegar esse livro do rolo do profeta Isaías, quando ele entra no templo, na sua cidade, na cidade de Nazaré, após ele ter já iniciado, principiado o seu ministério, a sua missão, sido batizado nas águas barrentas do Rio Jordão pelo seu primo João o Batista. É esse texto que ele vai ler. Depois eu faço paralelo para você entender aqui, ó. Isaías 61, ó. A salvação é proclamada. Isso aqui é apontando para o Messias, para Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberar os cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos para Lucas agora. Ó. Lucas 4, vamos lá, pega a Bíblia aí. Lucas 4, ó, a partir do verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criada, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, ó, a leitura que eu acabei de fazer com você. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se aos seus olhos, todos da sinagoga estavam nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então você vê, olha que coisa linda, Isaías profetizou, a palavra se cumpre, e o cumprimento dessa palavra, Jesus entra na sinagoga, lê o livro e fala, ó, agora eu sou esse Messias, eu sou o que estou aqui para dar visão aos cegos, para libertar os oprimidos do diabo, eu que estou aqui para pregar, para libertar os prisioneiros, eu que estou aqui para curar os contritos de coração, eu estou aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor.
É maravilhoso isso. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Mas o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o que Ele fala, Ele faz. Eu estou querendo trazer isso aí à sua memória para você se animar, ou se reanimar, ou se restabelecer, ou se levantar, para você reagir, que o que Ele promete, Ele cumpre. As promessas de Deus, elas estão de pé. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas perceba que lá em Hebreus, eu poderia citar, mas eu gosto de ler, para ficar bem claro, no seu capítulo de número 10 e no seu versículo de número 23, olha o que ele diz, ó. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. É isso que eu estou querendo dizer para você. Fica firme, fica crente, vai passar. Aguenta como homem, como mulher de Deus, como filho, como filha de Deus, como servo, como serva de Deus. Amém? O dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Verso 3 do capítulo 61. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Tem um louvor antigo que diz assim, né? E ele nos ungiu para a sua libertação e quebrar cadeias. Estou lembrando aqui. E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Esse louvor é antigo, é inspirado nesse trecho aqui, ó, que eu vi agora que veio a minha memória. Carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação, para anunciar as boas novas. É forte demais, oh glória. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes foram destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavadores e os vossos vinheiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comerei com abundância das ações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha, afronta exultarão, pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro de que terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, e lhes darei a sua recompensa. Em verdade, farei um concerto, uma aliança, um pacto eterno com eles, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem o conhecerão, como sementes benditas do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me visitou de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o horto fez brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Esse capítulo 61 é um capítulo poderoso, falando tanto da restauração do povo de Israel, como também da nossa restauração divina por parte do Senhor. É tão tremendo isso que, se você pesquisar aí, você vai ver aí quantos prêmios Nobel da Paz, quantos prêmios Nobel foram premiados. Você vai se surpreender, faça essa pesquisa aí, você vai se surpreender quantos judeus foram contemplados, foram agraciados, foram congratulados, foram premiados com esse prêmio. Quando ele está dizendo aqui sobre a posteridade, sobre a bênção, sobre a dupla honra. Eu não sei se você tem conhecimento, Albert Einstein, ele era judeu. O melhor sistema de segurança é de Israel. As melhores armas, os melhores armamentos é de Israel. E uma série de coisas. Estou citando isso aqui no sentido aqui que vem à memória que eu estou citando.
Então, essa palavra se cumpriu. Se você olhar Israel, depois você pode procurar pesquisar quando que ela foi restabelecida, né, como uma nação, como um povo, e você vê o tempo de vida que ela tem, o tempo de existência, é uma nação próspera, é uma nação rica, claro, com falhas e defeitos e imperfeições, como todos, como a nação brasileira, como a nação americana, como a nação coreana, a nação francesa, todas as nações. Mas eu quero dizer que pela proporção, pelo seu tamanho, pelo seu espaço geográfico, ela é uma potência muito grande. Humanamente falando, era impossível ela ser e se tornar o que é. Mas há um diferencial. E o que é esse diferencial? O grande El Shaddai, o todo-poderoso Deus, o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Deus poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Elohim, Adonai, El Shaddai, é Ele. Então, meu irmão, minha irmã, para a gente concluir nossa leitura de hoje, é importante você acreditar, é importante você confiar e não se vitimizar. Porque lembre-se que 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, aquele que está em pé, ore e cuide para que não caia. Verso 13, não virá sobre vós, sobre nós, tentação, provação, dificuldade, além do que podeis suportar. Juntamente com a prova, com o problema, com a dificuldade, Deus dá o escape, Deus dá o livramento. Entende isso? Então, esse povo passou pelas mais duras provas em virtude da desobediência, em virtude da dureza de serviço e de coração, ao ponto de ter que ser levado para o cativeiro para ser tratado, entender e compreender que verdadeiramente o Deus de Israel, Ele é o Todo-Poderoso. Então, que você possa entender que esse processo que você está enfrentando e atravessando não é para a tua destruição, é para o teu crescimento, para o teu elevo, é para o teu amadurecimento. Como diz aquele louvor, né? O que Deus tem para ti é bem melhor. O que Deus tem para ti é bem maior. Louvor do irmão Lázaro, né? O que Deus tem para ti é bem maior. O que Deus preparou é bem maior. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Creia, creia em Cristo, Ele é contigo, o que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Entende isso? Ele não é para o teu fim, não, é para o teu crescimento. E para a gente finalizar, Isaías 62. A glória de Jerusalém sempre aumentando. Por amor de Sião, me não calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a sua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema, uma coroa real na mão do teu Deus. Oh, aleluia! Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, que significa minha delícia. Efizibá, que significa minha delícia, e a tua terra, Beulá, que significa consolada. Porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. E como um noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus, ó Jerusalém. Sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei o trigo por comida,
aos teus inimigos, nem os estranhos beberão os teu monstro, e nem em que trabalhaste, mas os que ajuntarem o comerão, e louvarão ao Senhor, e o que colherem beberão nos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai das pedras, arvorai bandeiras aos povos, eis que o Senhor vem, fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que vem o teu galardão, e a tua obra diante dele, e chamar-se-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada a procurada, a cidade não desamparada. Olha que coisa fascinante, coisa boa a gente poder confiar em Deus, não quando está tudo bem, não quando está tudo certo financeiramente, nas vestes, na saúde. Não, não, isso aí é consequência, é suave demais, vamos colocar assim. É muito simples, é muito fácil. Estou dizendo no momento adverso. Estou dizendo no momento contrário, no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento da luta. Esses textos estão aqui para nos mostrar que esse povo só passou por isso porque eles não deram ouvidos. Mas você não. Eu não. Nós estamos tendo a oportunidade de verbalizar, de ouvir o que aconteceu. E se o Deus é o mesmo, peraí, tem muitas questões, situações que eu mesmo estou causando e trazendo, atraindo para a minha vida. Por conta do quê? Da dureza no meu coração, da dureza na minha cerviz, da minha teimosia, da minha desobediência. Sim ou não? Com certeza sim. É isso que você tem que entender. É importante a gente fazer essa leitura, mas também nós aplicarmos para a nossa vida. Seguir esses exemplos. Exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos. Amém? Vamos colocar hoje aí os que têm participado. Eu louvo a Deus pela tua vida. São poucos, mas vocês são fiéis. Vamos colocar aqui. Deus é fiel em cumprir promessas. Vamos escrever isso? Deus é fiel em cumprir promessas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo Beneano de verdade e essa foi a leitura de hoje. Paz do Senhor.